Olá, saudações filosóficas, muito boa noite a todos. Sou o Jefferson, este é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 26 de julho de 2024, estamos no inverno, município de Praia Grande, litoral sul de São Paulo, para mais um estudo da série André Luiz, da obra Nosso Lar, que a Federação Espírita Brasileira denomina a vida no mundo espiritual, né? Denominou com esse nome essa série aí belíssima, que conta aí um pouco pra gente como que é a vida lá no plano espiritual, de diversas situações que acontecem aí com encarnados, desencarnados, várias tramas, narrativas reais que são arquétipos, né, que servem para o nosso estudo e para o nosso aprendizado. Antes de iniciarmos, trouxe meu café. Não pode faltar no estudo de hoje. Partamos para o início. Em cerca aí de 1, 2, 4 páginas do nosso estudo de hoje. Então, o capítulo 7, explicações de Lícias. André Luiz está se recuperando, né, depois de ficar 8 anos no umbral. E aí segue este capítulo. Vamos ver o que ele diz, né? Repetiram-se as visitas periódicas de Clarencio e a atenção diária de Lícias. Então, tanto Clarencio quanto Lícias vêm acompanhando André Luiz para que ele se restabeleça depois ali do suicídio inconsciente, né, o indireto, que já é admitido até pelo próprio André Luiz a essa altura, né? À medida que procurava habituar-me aos deveres novos, sensações de desafogo me aliviavam o coração. Diminuíram as dores e os impedimentos de locomoção fácil. Notava, porém, que as recordações mais fortes dos fenômenos físicos me voltavam à angústia, o receio do desconhecido, a mágoa da inadaptação. Apesar de tudo, encontrava mais segurança dentro de mim. Então, André Luiz, né, está se habituando aí aos novos deveres dessa continuidade da vida que ele está experienciando. Vai ter uns mistos aí de sensações, diz que teve um alívio no coração, né? Diminuiu um pouco as suas dores, a locomoção estava melhor, ok? Só que as recordações dos fenômenos físicos persistiam. E, como eu disse, né, um misto de emoções, ao mesmo tempo que ele tinha ali um alívio no coração, de vez em quando vinha angústia, o receio aí do desconhecido, não sabia o que estava por vir, se sentia meio magoado, né, por causa da inadaptação, ok? Mas acima de tudo ainda encontrava um pouquinho de segurança, confiança em si mesmo. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada a cópia da terra. Cores mais harmônicas, substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardim deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz, em continuidade à planície, onde a colônia repousava. Todos os departamentos apareciam cultivados com esmero. A pequena distância alteavam-se graciosos edifícios. Alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. Nenhum sem flores à entrada, destacando-se algumas casinhas encantadoras, cercadas por muros de era, onde rosas diferentes desabrochavam. Aqui e ali, adornando o verde de cambiantes variados, aves de plumagens polícromas,
cruzavam os ares e de quando em quando pousavam agrupadas nas torres muito alvas, a se erguerem retilíneas, lembrando lírios gigantescos rumo ao céu. André Luiz está descrevendo as novas paisagens que vem observando, com uma riqueza de detalhes, conforme vimos, né? Observando o horizonte, a natureza, né? Tudo como se fosse uma cópia melhorada da Terra. Vamos lembrar, né, que o filósofo Platão falava lá do mundo das ideias e mencionou muitas vezes na sua filosofia essa ideia de um mundo sensorial, esse mundo que nós habitamos aqui temporariamente, porque logo, logo todos nós estaremos do outro lado, né? É apenas uma cópia, né, do mundo, da beleza lá do mundo espiritual, uma cópia imperfeita. Veja que ele diz, né? Quase tudo melhorada a cópia da Terra. As cores são mais harmônicas, até porque o espírito ele tem a visão ampliada, não está restrito ao corpo material, né? Não só pelo canal visual, mas o seu corpo todo consegue visualizar. Que mais? Isso nós percebemos durante a emancipação, durante o sono físico, né? Quando nós sonhamos, muitas vezes, aqueles tipos de sonhos em que a alma está em atividade, muitas vezes, né? Nós percebemos que o campo de visão é muito mais vasto, né? Inclusive dá para enxergar até atrás, né? As próprias costas. Seguindo, aí ele começa a perceber alguns departamentos, alguns jardins em volta, né? Fala de flores, do verde, das aves, especifica ali a questão dos lírios, que para ele eram gigantescos e rumavam para o céu. Das janelas largas observava curioso o movimento do parque, extremamente surpreendido. Identificava animais domésticos entre as árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Continua a sua descrição, né? Ele parece que está numa janela aqui observando tudo de modo curioso. Via animais e via árvores aí harmoniosamente organizadas. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me em indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas às do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Então ele faz aí analogia com as imagens da Terra, ok? Começa a fazer comparações, se peguem muitas vezes em reflexões. Lícias, o companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. Lícias sempre solícito ali para explicar algumas circunstâncias nas quais André Luiz vai ter dúvida muitas vezes. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Então ele diz aqui, Lícias, explicando para André Luiz, né, a nova situação na qual ele se depara, que a morte do corpo, né, não é nada mágico, não é nada miraculoso, né? É apenas um processo gradativo, ok? Faz aí referência que existem várias regiões, né, no mundo espiritual para abrigar os desencarnados, como existem aqui na Terra vários locais, né, várias localidades. Aí sempre, né, no plano espiritual obedecendo a lei de sintonia. Almas e sentimentos formam coisas, né? O pensamento tem forma, é uma espécie de matéria, e tudo caminha aí para um desenvolvimento natural e obedece uma hierarquia justa. Preocupava-me, todavia, permanecer ali, num parque de saúde,
Havia muitas semanas sem a visita sequer de um conhecido do mundo. Afinal, não fora eu a única pessoa do meu círculo a decifrar o enigma da sepultura. Meus pais me haviam antecipado na grande jornada. Amigos vários no outro tempo me haviam precedido. Por que então não apareciam naquele quarto de enfermidade espiritual, para conforto do meu coração dolorido? Bastariam alguns momentos de consolação. André Luiz preocupa-se, né, por estar ali no hospital, né, numa situação aí, uma condição de enfermo, de não ter visto ainda nenhum daqueles que conviveu com ele enquanto ele estava encarnado. Se lembra, né, que os pais dele tinham antecipado ele, né, na desencarnação, e até agora nenhum deles tinha aparecido, assim como amigos, ok? Porque sente falta, né, dessas pessoas, estava se sentindo meio que sozinho, né? Um dia não pude conter-me e perguntei ao solícito visitador. Eles vai perguntar, né, por que acontece essa situação. Meu caro Ulisses, acha possível que eu encontre com aqueles que nos antecederam na morte do corpo físico? Uma pergunta que muitos de nós gostaria de fazer, né? Como não? Pensa que está esquecido? Respondeu Ulisses. Sim, por que não me visitam? Na terra sempre contei com a abnegação maternal. Minha mãe, entretanto, até agora não deu sinal de vida. Meu pai, igualmente, fez a grande viagem 3 anos antes do meu trespasse. Então, ele replica, né, a fala do Ulisses, acrescentando, né, questionando, porque nem a mãe nem o pai ainda tinham vindo ver ele, né, visitar ele. Lembrando que a mãe, por ele, tinha uma grande abnegação, e ele estranha que até agora ela não tinha aparecido, e o pai tinha desencarnado 3 anos antes e também nenhum sinal dele. Pois note, esclareceu Ulisses, sua mãe eu tenho ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou sua vinda. Quando se acalmou para abandonar o casulo terrestre, duplicou seu interesse maternal a seu respeito. Talvez não saiba ainda que sua permanência nas esferas inferiores durou mais de 8 anos consecutivos. Ela jamais desanimou. Intercedeu muitas vezes em nosso lar a seu favor. Rogou os bons ofícios de Clarencio, que começou a visitá-lo frequentemente, até que o médico da terra, vaidoso, se afastasse um tanto a fim de surgir o filho dos céus. Compreendeu? Lícias explicando a André Luiz, né, que a mãe do André Luiz o vinha ajudando, mesmo quando ele estava lá no umbral, só que ele não tinha condição de perceber ela, né, que estava mergulhado na sua ilusão, no seu sofrimento. Mesmo antes da desencarnação, a mãe já estava amparando das esferas superiores. A gente vai ver que depois a mãe dele está em esferas superiores, enquanto ele estava naquela situação inferior do umbral. Ela intercedeu muito, né, em nosso lar ao favor do filho, porque tinha créditos para fazer isso, ok? Rogou para o Clarencio que ela pudesse visitá-lo frequentemente, né? Até que o médico da terra, até que André Luiz, né, deixou derrubar aquela máscara, né, que ele se colocava, como muitos desencarnados se colocam, né? E quando vem a desencarnação, vem a realidade, aí não dá mais para esconder, né? Vem o processo de arrependimento, e aí ele fez esse processo e foi resgatado lá pelos benfeitores. Eu tinha os olhos úmidos, ignorava o número de anos que me distanciavam da gleba terrestre. Desejei conhecer os processos de proteção imperceptível, mas não consegui. Minhas cordas vocais estavam entorpecidas com um nó de lágrimas represadas no coração. Então ele ficou ciente agora da quantidade de anos que ele ficou ali, sem noção de tempo e espaço, lá no umbral. Queria, né, entender melhor essa situação, porque ele não via a mãe dele, quando a mãe dele estava ajudando ele lá no umbral, mas ele estava em muito sofrimento, acabou chorando, né, novamente. No dia que você orou com tanta alma, prosseguiu o enfermeiro visitador,
Quando compreendeu que tudo no universo pertence ao Pai Sublime, seu pranto era diferente. Não sabe que há chuvas que destroem e chuvas que criam? Lágrimas há também assim. É lógico que o Senhor não espere por nossas rogativas para nos amar. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva, a fim de compreender a infinita bondade. Um espelho enfuscado não reflete a luz. Desse modo, o Pai não precisa de nossas penitências, mas convenhamos que as penitências prestam ótimo serviço a nós mesmos. Entendeu? Clarencio não teve dificuldade em localizá-lo, atendendo aos apelos de sua carinhosa genitora da terra. Você, porém, demorou muito a encontrar Clarencio. E quando sua mãezinha soube que o filho havia rasgado os véus escuros com auxílio da oração, chorou de alegria, segundo me contaram. Ainda explicando, né, a André Luiz sobre as situações que o atormentavam, né? Dizem para ele, né, que quando ele orou com tanta alma, ele conseguiu perceber, né, a mãe que estava ali do lado, porque ele entrou numa outra faixa vibratória, ok? Disse também que as chuvas, né, falando aí da questão da lágrima, né, chuvas que destroem, chuvas que criam, fazendo referência aí ao choro, né, há choros que destroem e choros que criam novas oportunidades. Ele faz essa comparação. Explica que o Senhor, né, não é aquela entidade que clama por rogativas. Não, não é isso que o Senhor quer, né? Apenas espera o justo arrependimento dos seus filhos, né? Verdadeira consciência, que aí ocorre o aprendizado. Isso aconteceu com André Luiz. Desse modo, né, o Pai não precisa de nossas penitências, não é um Deus ali que se regozija, né, com o sofrimento humano, mas as penitências têm um fim útil, muitas vezes, ele coloca, né? Clarencio localizou ele, depois da intercessão da mãe lá em nosso lar, ok? E aí vai seguir o processo que ele vai acabar vendo a mãe dele sendo resgatado. E onde está minha mãe? Exclamei, por fim. Se me é permitido, quero vê-la, abraçá-la, ajoelhar-me a seus pés. Ele novamente interroga. Não vive em nosso lar, esclareceu Lícias. Habita esferas mais altas, onde trabalha não somente por você. Ele começa a esclarecer André Luiz de que a mãe de André Luiz ampara ele, mas muitos outros espíritos, né? Está numa esfera elevada, nós vamos ver mais para frente aí o porquê ela está numa esfera elevada, ok? Por causa da sua boa encarnação que teve aqui na Terra, né? Não vou adiantar agora para não perder a graça, mas sigam-nos nos próximos vídeos que nós vamos chegar a detalhar essa história. Observando meu desapontamento, acrescentou fraterno. Aí ele segue. Virá vê-lo por certo, antes mesmo do que pensamos. Quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Tem você nesse particular a lição do próprio caso. Anos a fio rolou como pluma, albergando o medo, as tristezas e desilusões. Mas quando mentalizou firmemente a necessidade de receber o auxílio divino, dilatou o padrão vibratório da mente e alcançou visão e socorro. Ok? Aqui ele fala, né, uma grande lição que serve para o nosso aprendizado, né? Ó, quando alguém deseja algo ardentemente, já se encontra a caminho da realização. Então constrói internamente para depois ver a realização externa. Isso é uma realidade divina, né? É uma das características aí das leis divinas. E aí ele exemplifica que aconteceu isso com o próprio André Luiz, quando dentro dele ele se arrependeu, né? Mudou a faixa vibratória, as coisas externas, né, lhe foram mais aparentes. Inclusive apareceu o benfeitor que o socorreu, o Clarencio lá do começo do livro, que também está aqui presente
nesse diálogo que ele trava agora com Lísias, né? Estavam ambos ali, Lísias e Clarencio. Os dois, né, visitando ele, né? Tanto o Clarencio como o Lísias. Nesse momento ele está falando com o Lísias. Vamos para o finalzinho já. Olhos brilhantes, encorajado pelo esclarecimento recebido, exclamei resoluto. Aí ele vai dizer, né? Desejarei então com todas as minhas forças, ela virá, ela virá. Ele vai fazer o processo que ele acabou de aprender, né? Lícia sorriu com inteligência e, como quem previne, generoso, afirmou ao despedir-se. Né? Dá mais uma lição, né, de como funciona o mundo espiritual. Convém não esquecer, contudo, que a realização nobre exige 3 requisitos fundamentais. Tem umas certas regrinhas, né? A saber, primeiro, desejar, segundo, saber desejar, e terceiro, merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Então tem umas condições, né, para que essa regra da criação interna para depois a realização externa aconteça, né? Primeiro, né, o justo desejo, ok? Que a vontade, né, do espírito, que é uma faculdade, o espírito tem que ter a vontade de realização, e essa realização tem que ser justa, não pode ser algo que prejudique o espírito. Então, muitas vezes isso acontece na prece, né? A prece, quando o indivíduo faz a prece, ele demonstra a vontade de se aproximar de Deus, do mundo espiritual, de Jesus, ok? Esse pedido, muitas vezes, da prece, ele tem que ser justo, tem que ser bom para o espírito, tem que contar com o seu merecimento. Muitas vezes ele pede algo que vai lhe atrapalhar, né? Vai lhe prejudicar na reencarnação. E o merecimento que eu falei, né? Que também está embutido nessas 3 condições. Dito de outra forma, por outras palavras, né? É a vontade ativa, o trabalho persistente e o merecimento justo. A vontade do espírito, certo? O trabalho no bem e ter merecimento para adquirir aí, muitas religiões falam bênção, né? Graça, o pedido, né? Para que o pedido seja realizado. O visitador ganhou a porta de saída sorridente, enquanto eu me detive silencioso a meditar no extenso programa formulado em tão poucas palavras. Então, se despede, né? Ele sai, o Lísias, daquela visita regular, e André Luiz fica em meditação, né? Em reflexão. No próximo capítulo, capítulo 8, nós vamos estudar organização de serviços, que é o próximo passo aí na nossa leitura e estudo da obra Nosso Lar. Assim sendo, agradeço a todos a presença em mais um estudo, que possam curtir, se inscrever no canal, comentar, se for do interesse, compartilhar, que nos apoie nessa grande realização aí de divulgação da doutrina espírita. Há várias outras, nós somos apenas mais um aí a dar a nossa contribuição, né, para que a obra espírita, para que o conhecimento espírita, para que o remédio, né, seja distribuído a todos. Porque a doutrina espírita salvou muitas vidas, né, salva diariamente muitas vidas, salvou todos nós, né, muitos, né, os que são espíritas sabem o que eu estou falando, né? Nos salva de desvios, né? De equívocos no nosso desempenho em relação ao livre-arbítrio, ok? Do nosso descaso, dos nossos vícios, muitas vezes, das nossas imperfeições. Assim sendo, uma boa noite a todos, uma boa madrugada, uma boa tarde ou uma boa manhã. E até a próxima.